Nosso momento aqui, conversa de fé. Hoje eu vou conversar com o pastor Jefferson Mascarenhas. Tudo na paz? Tudo bem, pastor? Tudo na paz, graças a Deus. Beleza. Jefferson, nós temos, em alguns momentos de conversa de fé, trazido uma palavra bíblica, um tema, né? E também eu tenho escutado alguns testemunhos. E eu acho que é muito legal o teu testemunho, porque vai para o YouTube também, né? Fica na nossa nuvem, né? E aí as pessoas podem assistir e receberem também de Deus. Então vamos lá, que idade você está hoje? Tô com 50. Garoto. 50. Casado? Casado, eu e a Antonella, né? Fazem 25 anos. Quantos filhos? 2 filhos, né? Que idade estão os filhos? 16? 16. Vão fazer 17 em dezembro agora. Samuel e o Isaac. Isaac, são 2 gurizão queridos, são gêmeos. Crente que não é mole, né? Mas assim, ó, que ano tu te converteu? Me converti em 98, 97 para 98, ali no teatro, né? Foi um momento, assim, muito, muito diferente. A gente não esquece o momento. Tu pensava em ser cristão? Tu estava procurando? Não, na realidade, a minha esposa, né, a Antonella, tinha se convertido. Ela se converteu no primeiro culto aquele do teatro que teve, um dos primeiros cultos do teatro, em setembro de 95. Tá. E ela começou a congregar, a gente não era casado ainda, né? E dali ela me evangelizou, né? A gente retomou e eu, em 97, eu me converti para 98. A gente casou na fé já. E a partir dali a vida foi. E qual é a tua visão sobre o evangelho mudada naquela época? Eu não gostava muito de crente, assim, né? Eu achava meio estranho, porque eu vinha de uma outra linha ali, né? Do catolicismo, vamos falar ali. Eu achava meio estranho, né? Não tinha até o entendimento que se tem hoje, né? Até hoje talvez o entendimento seja um pouco maior, né? Até para a sociedade. Mudou um pouco, mudou bastante. Né? E eu não tinha, assim, esse entendimento. E então eu era meio preconceituoso, até, vamos falar assim, né? Preconceituoso. Meio preconceituoso quanto aos evangélicos, assim, meio... E aí eu acabei frequentando, chegando. Me lembro um dos primeiros cultos que eu fui, né? O primeiro culto que eu fui muito impactado, que o senhor acabou contando o seu testemunho na área da sua vida ali, me fisgou, né? O senhor falando que o senhor trabalhava com vendas, e vinha a minha área, o seu pai era Júlio também, o nome do meu pai era Júlio. Pã? Então, assim, o senhor era gago, eu também fui gago. Então, umas coisas assim que, digo, o cara parece comigo. O que houve, né? Que será que... Eu até olhei pra ela, você contou minha vida. Legal. Mas não tinha como, né? O teatro ali, 1000 e poucas pessoas. Tu tinhas quantos anos? 25. 25, gurizão. E ali eu trabalhando com vendas também, né? Então ali... prosperando, e aí Deus me impactou, disse, alguma coisa tem isso que está acontecendo aqui não é aleatório, né? Eu pensei, e ali o Espírito Santo pegou meu coração, e a partir dali eu praticamente não parei mais. 25 anos atrás, lá no teatro, cheio 97, de ideia, 98, cheio de ideia, viajando bastante, trabalhando bastante na época, né? Mas ali Deus foi trabalhando na minha vida, na vida da minha esposa, né? Da Antonella. A gente casou já ali na época do teatro, né? E aí veio os filhos. Vocês tinham dificuldade para ter filho? Como é que é isso? Foi algo muito difícil, assim, né? Por questões físicas, né? Da Antonella também. E a gente fez alguns tratamentos e praticamente foi descartado a possibilidade de ter filhos, assim, né? Os médicos só olha, quem sabe pensa em alguma coisa, assim, já direcionando pra gente adotar e tal. E no dia, me lembro, assim, um dia que a médica deu a notícia, assim, eu comecei a rir, assim, né? Eu digo, meu Deus, me deu tanta paz, assim, e logo em seguida a gente fez até um tratamento que também não era possível, assim, a Antonella engravidou, veio os gêmeos, né? Veio gêmeos, né? Os guris, e para nós foi uma alegria, né? Presente de Deus para nossas vidas. Eles são uma benção, algo assim que nós consideramos como um milagre na nossa vida, porque nós tínhamos já uma notícia que não era possível, né? Não era possível assim. Que idade tu tinha quando tu foi pai? Eu fui pai em 2006, 34. 34. Dali a gente sempre quis ter uma família, demorou bastante, a gente foi tentando, né? A gente sempre, tanto eu quanto a Noela, sempre quis ter uma família, sempre gostou muito de criança, de filhos, de criança, a gente sempre quis ter filhos, né? Então... Foi algo assim que era uma coisa que não nos incomodava. Vocês ficaram um bom tempo aí, né? Casados, né? Sim. Vocês casaram, estão com quantos anos de casado? 20? 25. 25. Ficamos 8 anos, 9 quase. 9 anos, esperando e aguardando. Esperando, exatamente. E é uma espera, né? É uma busca que mexe, né? Com a emoção. Mexe com o emocional, mexe com a cabeça, assim, pode dizer, né? Então...
Mas no fim não era algo físico mesmo, porque se fosse emocional, então ela teria engravidado de novo e não engravidou. Então foi realmente algo físico, né? Mas ali nós superamos e pudemos criar os 2 filhos na fé, o que para nós foi algo muito, muito significante, assim, né? Ver a diferença hoje do que é criar uma família e filhos na fé. O que representou essa conversão para ti, assim, né? O que tu crê, assim? Onde a conversão foi mais atuante na tua vida? O que tu viu de mudança mais rápida em ti? Pastor, eu vivi muito padrão do mundo, assim, né? A gente... algumas questões de noite, de vida, questões também que a gente trabalha na área comercial, muitos conceitos, muitos padrões que a gente trazia do mundo que mudou muito na fé. Muitos padrões, e a gente viu o impacto na minha vida mesmo, né? De relacionamento, de vida conjugal, né? Criação de filhos. Você vê filhos criados na fé e você olha, às vezes, pessoas que não tiveram essa oportunidade. Você vê uma diferença tremenda nesse sentido. Então, isso é notório, assim, isso é visível, né? Fora a paz que te dá também, uma vida mais tranquila, né? Tribulações, a fé, a convicção, certeza que Deus está contigo, te protegendo, né? Então, essas questões, assim, sempre algo que me marcou muito, né? A gente olhava ali para o mundo, né? Quando eu tinha 25, 26 anos, você pensava, criar filho nesse jeito que estava. Que loucura. 25 anos atrás. Imagina, hoje seria pior ainda, né? E aí eu sempre olhava para aquilo ali, o que vai ser, né? Mas ali Deus deu convicção, certeza, no casamento firmado na fé, numa família firmada em Deus, que realmente fez muita diferença. Tu crê que... Então, a fé, ela trouxe uma estrutura, uma base de vida para um todo. Um todo. Profissional, vida familiar, casamento, relacionamento com outras pessoas, né? Porque um dos grandes problemas hoje da sociedade são as questões emocionais, as doenças psíquicas. Sim, né? Ansiedade, depressão. E aí é difícil tu escapar de uma ou da outra, né? No sentido, o ser humano hoje, na corrida que está... E a fé, né? O evangelho, ele te fundamenta, te solidifica de uma maneira que tu te torna um vencedor, né? Como é que tu vê isso? A proteção de Deus, o cuidado de Deus, algo que interessante, um pequeno testemunho, a minha esposa, quando ela se converteu, ela tinha sido sequestrada. Então, ela foi sequestrada e naquela semana, claro, ficou meio triste, uma pessoa falou do evangelho para ela, convidou ela para vir no teatro e ali ela se converte. Depois daquilo, nunca mais tivemos uma ação nesse sentido. Sequestraram ela? Sequestraram ela. Ela estava saindo, ela tinha um comércio, né? Saindo, ela teve um sequestro e ficou, claro, a pessoa fica abalada, né? Nesse sentido. Pediram alguma coisa em troca? Dinheiro? Não, aquele sequestro relâmpago, levaram ela com o carro e depois soltaram ela longe, ficaram com o carro, né? E esses assim que a pessoa leva, né? E ali ela ficou muito abalada naquela semana e ali que ela veio para a fé. Então, o que eu vejo? O cuidado e a proteção de Deus. Depois disso, não tivemos episódios graves. O cuidado e a proteção de Deus em todas as coisas. Né? Tudo que aconteceu. Até essa pessoa perguntou para ela, como é que tu tá? O que houve que tu não é assim? Ela contou o que tinha acontecido. Então, a gente vê quando Deus ele começa a te cercar, né? O Senhor te guarda, até a palavra, o Senhor nos guarda, o maligno não nos toca, né? Em todas as áreas. Em todas as áreas. Quando tu te sujeita a Deus, né? Sujeitáveis, portanto, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós, né? Agora, tu teve uma coisa na tua conversão que foi interessante, né? A Bíblia fala sobre nós termos progresso e gozo na fé. Tu cresceu na fé. Eu me lembro que tu te converteu, tu cresceu na fé. Tu até fizeste uma viagem comigo para os Estados Unidos. Sim. Que ano foi aquilo? Foi 2004 ou 2006? 2004. Já fazem 19 anos. Sim. Cara, tu era um gurizão ali, 32 anos. Mesmo naquela viagem foi legal. Eu fui pregar, te levei junto. Então, assim, tu te encaixou logo, já entrou também, se tornou amigo da gente. Sim. Né? E 9 anos depois que tu tinha te convertido, tu tá viajando comigo para os Estados Unidos. Não era pastor, nada. Não. Já era diácono, não? Não. Mas 2008 assim, foi diácono, 2008. 2008. Mas aí houve esse crescimento rápido na tua vida. A que tu atribui isso? Eu atribuo que Deus ali... Eu tive um impacto, né? Quando você contou esse testemunho, algo foi impactante. O meu casamento também foi algo impactante. Né? O Espírito Santo ministrou muito no meu coração. Falando ali que
eu não estava fazendo uma aliança só com a Antonella, que é minha esposa, mas a minha aliança principal era com ele. Com Deus. Com Deus. E ali impactou a minha vida, e a partir dali, logo em seguida ali eu me formei, e eu comecei, como eu vinha no ritmo de estudo muito grande, de trabalho, eu disse, eu vou me dedicar também à palavra. A palavra. E comecei a estudar. Comecei a ler a palavra, no mesmo ritmo que eu vinha lendo as coisas pro meu estudo ali, eu comecei a ler a palavra. A palavra. Eu fiquei ali uns 2, 3 anos me dedicando mesmo, né? Lia todas as noites, lia eu e a Antonella, lia sozinho e fiquei. Então botar ali uns 3 anos até eu começar a servir em 2000, quando eu comecei a servir ali na Libertação, foi algo que me impactou. Então eu também mergulhei. Trabalhaste na Libertação? Trabalhei no aconselhamento, a partir de 2000 eu comecei e até hoje, né? A gente não para de ministrar. Claro. Mas ali 2001... Ali tu aprende muita coisa na Libertação, né? Na prática. Porque ali tu vê a necessidade do povo. E esse é um ponto que tu levantou. Quem trabalha no aconselhamento, na Libertação, trabalha com a necessidade das pessoas. Sim. E percebe que não tem em si para dar. Precisa de Deus. Sim. Aí tem uma busca, né? Exatamente. Foi exatamente aí que eu senti. Digo, o que eu vou fazer, né? Eu me sentia assim, se eu tentar colocar para você, eu me sentia muito atrás. Como eu tinha me convertido a fazer há pouco tempo, eu me sentia muito distante daquilo que eu podia dar para as pessoas. Então, eu disse, eu preciso acelerar isso aí, eu pensava, né? Eu preciso correr um pouco mais para poder ajudar as pessoas e chegar. Nós tínhamos um nível de obreiros ali muito grande, pastor Joel, né? Outros pastores ali já estavam ministrando, né? Tinham bastante irmãos ali. Tu fosse separado diácono? 2008, na Zona Sul lá, comecei a servir. E depois pastor 2015. 2015, foi junto com o Joel, não? Junto com o André. Ah, tu é junto com o André? Março de 2015. Santa Sede, março de 2015. Ah, não, o Joel foi em 2005. 2015, o André estava aqui hoje. 2015 são 8 anos, cara. 8 anos. A gente fica pensando, os últimos pastores que foram separados agora, Timóteo, Jorge e o Anderson, são 4 anos. Tá na hora de vir mais aí, né, pastor? Já vai vir. Então, assim, eu acelerei e comecei a buscar. E não... Claro, aqueles primeiros anos foram muito intensos, né? Mas de lá para cá eu não parei. E a gente vê, assim, A gente tem nossos estudos aqui como os pastores, e eu vejo que realmente isso me ajudou muito, né? Esse mergulho na palavra, esse buscar em Deus, me ajudou a ajudar as pessoas e também na minha vida. Minha vida foi muito... Tu teve um crescimento, assim, né? Tu teve um crescimento espiritual, e a gente sempre diz aqui no meio da igreja, tem pessoas que às vezes querem que tu dê um espaço para eles. Mas tem outras pessoas que entenderam e conquistam o seu espaço ao natural. Tu conquistou um espaço ao natural. Tu foi trabalhando e entrou. Sim. Estamos servindo. Eu me lembro também coisas que me ajudaram muito na época. Nós estávamos ali abriu a congregação de Gravataí, a da 64. A gente ia com uma equipe, se lembra, para ajudar. Novo Hamburgo, praticamente todas as congregações ali. Tu andou bastante, então? Claro, a gente ia com a equipe para lá, Sapucaia, umas semanas de fé, cruzadas. Tem uma cruzada em 2001, 2002, acho que eu fiz entre esses 2 anos, acho que umas 20 cruzadas. A gente trabalhou todas as noites, assim. Bacana. Então isso nos ajudou também a crescer. Viajou em alguma cruzada? Foi, né? Tubarão foi? Fui Tubarão, fui Criciúma, assim, de passagem, né? Arroio dos Ratos, Rio Pardo, a gente foi, acho que uma noite de fé. Charqueadas. Foi em Rio Pardo? Fui. No ginásio? No ginásio, Aqui, aí no Tesourinha, Celso Morba, aqui, lá em Novo Hamburgo, na FENAC, em Novo Hamburgo, no ginásio também, com a Anacôndia. O ginásio, tu foi de tarde ou tu foi direto pro culto já? Então, fui à tarde, a gente ficou, né? Ficando num hotelzinho ali? Foi. Te lembra daquilo ali? Sim, me lembro. Tem uma vez a gente foi e ficou... O prefeito foi na reunião. Foi legal aquela reunião lá? Foi legal. O Celso Morba, que também a gente fez algumas ali com o Ronquenoli, acho que com a Anacôndia também. A Anacôndia foi muito bonita. Foi. Então, assim, eu tive a oportunidade de participar de muita coisa também no ministério que me fizeram crescer, né, pastor? Tanto na fé quanto em experiência, né, que a gente vai adquirindo, né, com E aí, o andar. entrou como diácono? Diácono em 2008. Aí comecei a servir na Zona Sul. Quando abriu a Zona Sul em 2002, a gente começou a cooperar lá. Na época não tínhamos filhos, ia ficar mais fácil, né? Já eu e ela trabalhávamos. Depois a gente ficou como diácono lá em 2008. Em 2015 também na Zona Sul. Depois vim para o Partenon em 2016. Fiquei no Partenon até 2020. Pastoreando.
E voltei para a Zona Sul agora em 2020, estamos ali, né? Junto com. Tá muito com bem os na Zona irmãos. Sul, hein? Tá indo bem. O que tu diria assim? Vamos lá. Existe uma busca muito grande, o pessoal quer saber, muito se fala, né? Qual a vontade de Deus para minha vida e como que eu desenvolvo ela, né? Como é que eu desenvolvo um ministério, né? Uma busca para ter, uma busca para manter, o que tu diria? Até o senhor citou um Provérbios que eu no culto agora, domingo, Provérbios 3, né? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Né? Então, a primeira coisa, né? E não te estribes no teu próprio entendimento. Então, quer dizer, é reconhecer Deus é que faz e não é nós, né? Não te sujeitar ao teu entendimento, aquilo que tu tem, mas ao que Deus vai fazer. E tu te coloca no caminho de Deus, ele vai te direcionando. Aquele texto também que o Senhor aplana nossas veredas, né? Caminhos aplainados. Então, o Senhor vai nos conduzindo, né? Nesse caminho. Então, quando... Eu vejo nesse sentido. Claro que existe a busca, a gente tem que buscar, a gente tem que orar, né? Até para que a gente possa também compartilhar com as pessoas. Mas quando tu entra, né? Quando tu te sujeita a Deus, coloca o Senhor em todos os teus caminhos, ele vai conduzindo. Tu encaraste a coisa com uma seriedade, né? E valorizou o reino. Até começou a andar junto, servir, trabalhar. Viajou, foi a cruzadas, que nem tu está citando aí, Tubarão e outros lugares, né? Eu acho que é importante as pessoas entenderem isso, né? Que o Senhor dá um chamado, dá um ministério e também, ele, junto com a convicção, ele dá uma fome de Deus, né? Para servir a Deus, para agradar, né? Hoje tu é pastor? Sim, tenho pastoreado a Zona Sul, né? Eu tenho cooperado com os outros pastores em Porto Alegre, a gente tem ministério, né? Em toda a cidade de Porto Alegre, nas congregações de bairro. Nós temos hoje 7 congregações nos bairros em Porto Alegre. Sim. Né? E eu tenho ali cooperado junto com os pastores, né? No dia a dia, na organização, no trabalho, no serviço. Vale a pena trabalhar? O que tu acha? O que tu acha da vida de pastor? Vale a pena, né? Pastor, servir a Deus, servir ao reino é algo muito diferente assim do que é na vida secular, algo impactante. A gente depende, realmente, a gente trabalha por fé, né? É algo muito interessante, assim, você trabalhar por fé. Eu tive esse mês algo que me impactou muito, né? Me aconteceu 2 fatos esse mês de agosto, agora terminou, que 2 pessoas chegaram e falaram para mim assim: eu tô chegando aqui, mas é a minha última tentativa. Então, assim, ali a gente poder ajudar aquela pessoa que... Essa frase aí impacta, assim. Impacta, né? Aí eu cheguei assim: adeus, tu... E a gente ali, não sou eu não tenho, talvez eu por mim mesmo não teria muita coisa para dar, né? Mas ele é Deus, né? Poder de Deus, a graça de Deus ministrando, a gente poder ajudar as pessoas, orar, e a pessoa sair dali mudada, transformada, desistir, que sabe, de uma coisa errada que poderia fazer, desistir, sei lá, eu já tinha desistido até da vida, né? E ali Deus poder te usar para impactar na vida daquela pessoa e por consequência daquelas famílias, né? Então, e a família hoje, os guri estão bem e tudo? Também, os guri cooperam. Eu e minha esposa, nós temos servido a Deus, e os meus filhos também cooperam na obra, ajudam. Estudo, tem a vida deles, né? Claro. Que idade estão? 16? 16 anos. Que altura tem os guri? 1,82, eu acho que estão por aí. Os gurizinhos são grandes. Eles ajudam, né? Assim, onde precisa. Agora, domingo, eu estava vendo um numa câmera e outro no outro ali, filmando. Aqui na sede, trabalhando em câmera. Lá na congregação também eles ajudam. Um pouquinho no louvor, ajuda na escolinha. Então é bom ter a família toda no reino servindo, envolvida na obra. Isso faz muita diferença assim na vida com Deus. Pastor. Legal te ouvir. Ouvimos aqui o Jefferson, né? Algo muito importante, né? Muito legal. E nós voltaremos em outro momento.